Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu fiz o apelo para que você ligasse e participasse do quadro Que Santo é Esse? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Quem participou, olha, a Lidiane Rodrigues da Costa Carvalho, de Boquim, lá em Sergipe. Terezinha de Matos Gonçalves, de São João do Sul, em Santa Catarina. E está aí no seu vídeo, olha. Veja que santo é esse aí. A Diva Trevisan Testolim, de Bandeirante, em Santa Catarina. Santonília Maria Cândido, de Joinville, Santa Catarina. De Jaú, no interior de São Paulo, Patrícia da Motas Tripari. Então, olha só, quero lembrar você o seguinte, nós temos aqui, inclusive, deram algumas dicas ali muito importantes, mas eu quero lembrar o seguinte, hoje nós estamos falando do quadro Que Santo é Esse? Sempre é um santo, ou uma santa, ou São José, ou Santa Cecília, etc. Hoje nós temos assim, vamos diferenciar um pouquinho mais a questão desse quadro. A gente colocou ali, que santo é esse? A gente vai mudar, nós vamos trocar, nós vamos colocar, como você vai ver no seu vídeo aí, olha, que imagem é essa? E por que a gente tem que fazer essa mudança assim, bem significativa? Porque quando é um santo, como eu acabei de dizer, Santa Cecília, ou São José, a gente sempre coloca Santa Margarida. Agora, nesse caso, é uma imagem que a gente sabe que é de Nossa Senhora, porque eu já falei aqui antes, né, que é santa. Eu gostaria que você ligasse dizendo que imagem da Virgem é essa, como você está vendo ali. Ó. Que imagem é essa? Sabe por quê? Fica mais fácil para você participar e entender um pouco mais o dia de hoje. Mudamos só hoje, tá bom? Depois, claro, vai continuar da mesma maneira. Que santo é esse? Mais importante é a sua participação. Já ligou? Já fez a sua participação? Então liga para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. E eu fico aqui aguardando a sua participação, como os nossos irmãos e irmãs já fizeram. Quero lembrar que todos que participaram deste quadro, Que Santo, ou melhor, que imagem é essa, vão concorrer a esse CD aqui, olha, da banda Celestine. O Gabriel está mostrando pra gente aqui. Esse CD aqui, tá vendo? Ligou, participou deste quadro, Que Imagem é Essa? Já está concorrendo, viu? Agora, você que fizer a sua ligação, você está vendo que nós temos vários prêmios hoje? Você que fizer a sua participação, ligou, olha, você tem a possibilidade de concorrer a esse prêmio aqui também, esse terço. Olha só, que legal. Esse eu trouxe direto de Roma para você. Então, ligou, já está participando para concorrer a isso. Outra coisa é esse livro aqui. Você está vendo que 3 pessoas hoje vão, de fato, ganhar. Olha só, 3 pessoas serão privilegiados hoje para receber na casa, em sua casa, esse livro. Uma igreja de portas abertas nos caminhos do nosso querido e amado Papa Francisco. Está vendo só? 3 presentes muito especiais nessa manhã de quarta-feira. Então, se eu fosse você, eu ligaria rapidíssimo para cá, justamente para concorrer a esses prêmios tão especiais, justamente para você, pensando em você. Temática de hoje, você disse sim já alguma vez na sua vida? Quais são os sims que você tem dito? Quais foram aqueles que de fato te ajudaram de alguma maneira? Ou quais foram aqueles que trouxeram algumas dificuldades, mas que você conseguiu superar essas dificuldades com muito carinho, com muita força, com muita ternura de Deus também na sua vida, como Ele fez com tantas pessoas especiais. Quantas pessoas, não é, na palavra de Deus, fizeram isso de maneira tão bonita, né? Nós vamos para o Face agora dar uma olhada em quem fez a sua participação, mas só lembrando que muitas pessoas ao longo de toda a sua história disseram muitos sims e foram muito felizes porque acreditaram nesse projeto de Deus. E dizer sim, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos ver quem está aqui, quem está já participando. Olha, Sônia Zambuzi, bom dia Século XXI, bom dia Sônia, que Deus te abençoe. Ana Iris Martino, bom dia Padre Aíra, estou assistindo o seu programa e peço oração para a minha família. Suzana do Nascimento, peço oração pela minha família, meus filhos Jonas, Aguinaldo Francisco, Simone, netos Luiz Gustavo, Danilo, Tainã, amém. Maria Rosário Dantas, bom dia Padre José, peço oração por um emprego, por minha saúde física, espiritual, psicológica, para me manter sempre em equilíbrio, pois hoje o mundo está difícil com tudo que está acontecendo. Peço oração pelos meus pais, pela minha mãe, pelos meus irmãos, sobrinhos, pela minha família, que não é pequena, pelo meu pároco, ela não disse quem é o pároco dela aqui, Marita Rosário, se quiser mandar aqui o nome dele, a gente rezar por ele aqui, e pelo Ministério de Música e do Grupo de Oração. Rafaela Amaral, bom dia Padre Aír. A melhor coisa que fiz na minha vida foi dizer sim para o chamado de Deus. Quando deixamos Deus reger nossa vida, tudo caminha para o bem. Peço orações para todos os enfermos que estão sofrendo nos hospitais e peço também que Deus continue iluminando a minha vida. Caio Carlos, bom dia, Rede Século XXI. Bom dia, Caio. E a Antônia Agripina, peço sua bênção, Padre, preciso de oração. Claro, vamos rezar por todos vocês
Isso, exatamente. Tem mais alguma, mais um nome? Não. Rezar por todos vocês, por todas as suas intenções. Contem sempre com as nossas orações. Colocou o nome aqui, a gente já reza com muito carinho por você, tá bom? É sempre muito bom participar, viu? Quando a gente participa, coloca a nossa oração, coloca a nossa vida, sempre alguém com muito carinho vai se lembrar de todos nós. Sabe uma coisa legal? Quando a gente fala de oração, eu gosto muito de ler os nomes, pena que às vezes não dá para ler todos, né? Mas eu gosto que as pessoas liguem e tragam os seus pedidos. Porque quanto mais você liga, mais eu sei qual é a sua intenção. E posso rezar junto, depois, no final do nosso programa, com todos aqueles que estão acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz. O seu pedido, ele é quase que uma exigência diante de Deus. Você pedindo, a gente reza junto. Acredite nisso. Ligue para cá, apresente seus pedidos de oração. Quando você coloca a sua fragilidade diante de Deus, ele se torna força, porque a nossa oração é feita em comum, tá bom? Muito bem, para a gente dar continuidade ao nosso tema, nós temos agora justamente um videozinho, sabe aqueles vídeos que a gente passa aqui justamente para alimentar e ajudar na nossa reflexão? É justamente isso que a gente vai ver, um vídeo que foi apresentado no programa Anunciamos Jesus e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Acompanhe comigo. Existe uma parábola que compara a nossa vida a uma viagem de trem, onde a gente embarca quando nasce e vai passando pelas estações de alegrias e tristezas. E hoje quem vai contar experiências de seus desembarques e embarques é o casal Sandra e Rubens. A viagem da vida é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas e despedidas. A história de Sandra está fortemente ligada aos trilhos. O papai era de uma família de Ribeirão Preto e a mamãe de Santos. Mas ele viajava muito. Então ele morou em Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Santo André e na época ele veio para morar em Campinas, que ele veio fazer um trabalho, porque onde ele ia, a mamãe ia com os 8 filhos atrás, que nós somos em 9, até então tinha 8. E os 8 filhos atrás. Ela não deixava ele sozinha. E aí ele não conseguiu uma casa em Campinas, ele conseguiu aqui em Valinhos, aqui para cima da estação. E nós íamos morar em Valinhos. E na época eu tinha 14 anos. E aí depois nasceu o nono irmão, nasceu aqui em Valinhos. E 1 ano e meio que a gente estava aqui em Valinhos, papai nos abandonou, os 9 filhos. A mamãe tinha 40, na época ela tinha 41 para 42 anos, né? Ela se colocou fogo no corpo, tudo, não morreu por isso. Hoje a gente fala de depressão, antigamente era loucura, né? Então ela vivia internada em hospital psiquiátrico, tudo. Então eu acabei assumindo, que eu sou a quarta dos irmãos, acabei assumindo esses 4, 5 irmãos abaixo, ajudei a mamãe a criar. E nós acabamos ficando aqui, em Valinhos, graças a Deus, porque aí um irmão foi criando o outro, nós nos casamos aqui. Quando fala de estação, eu amo estação, porque eu ia para Santos, eu sou santista. Então a gente ia para Santos de trem, ia para Ribeirão Preto de trem. Então quando o papai falava que estava mudando de cidade, era muita alegria, porque eu era menina. A mamãe carregava as malas e a gente sentava na beira da linha do trem e ficava esperando o trem. Eu gosto muito de trem. No trajeto da vida embarcou Rubens na Estação do Amor. Os dois estão casados há 47 anos. Do relacionamento, alguns passageiros embarcaram no trem e outros se despediram. Nós casamos em 69, a Paty nasceu em 71. Eu sempre sonhei ter filhos e filhos gêmeos. Eu falava que eu ia ter 3 filhos. E infelizmente, eu quis muito essa segunda gravidez. Infelizmente, eu não pude criar, ele faleceu com 3 dias. Foi uma gravidez de risco, eu fiquei 2 meses internada na casa de saúde em Campinas para poder ter esses meninos, porque eu não tinha espaço para desenvolver. Eles nasceram prematuro, mas o Glauber, que é o irmão, o outro menino, ele faleceu com 3 dias. Seguindo pelos trilhos da vida, mais surpresas surgiram. Aos 52 anos, eu tive o câncer de mama. E aí o marido não foi marido, foi um parceirão, foi amigo, foi tudo. Ele me protegia demais,
me deu muita, muita força. E tinha os filhos também, né? Que tinha a Paty, o Davidson, Nora, muito, nos ajudou muito, a família. Homem já é mais sensível, né? Então, para mim, era luta, eu tinha que lutar para viver, né? A minha força. E ele nunca perdeu a esperança também, os momentos era meio difícil para ele, né? Porque mais fragilizado, mas muito apoio da família, nunca abandonar, nunca mesmo. Quando ela teve, há 15 anos. Nossa, como assusta. Você chega aqui, você fala... Ela chegou, ela falou pra mim, olha, tô com câncer. Eu falei, meu Deus, pra mim, o chão desapareceu. Mas mesmo assim, eu falei pra ela, não, vamos ver o que dá pra fazer. Correndo atrás de tudo que precisou. Vai atrás de médico, vai, luta e vai. Tá aí, ó. Ela tá aí. E depois de 5 anos, eu estava curada, né? Tá? Aí a minha filha teve o diagnóstico, né? Com 36 anos, ela teve o diagnóstico de câncer de mama também. Mas infelizmente o câncer dela era um câncer muito agressivo, né? Então, quando ele apareceu, o médico, ele falou para mim, mas eu não comentei com a família, né? Mãe não podia falar. Que era um risco muito grande, que era somente um milagre, porque o tipo de câncer dela era triplo negativo invasivo. Então eles não tinham ainda tratamento para esse tipo de câncer, então eles fizeram de tudo, químio, rádio, tudo, mas depois de 3 anos ela voltou, aí ele voltou com toda a força e coisa de 3 para 4 meses levou ela. Diante das partidas, dificuldades e atropelos, um passageiro que embarcou lá no começo deu força para o casal a não desistirem e continuarem na viagem. Nossa força é Deus. A gente se apega nele, momentos difíceis, momentos de alegria, agradecendo, mas só em Deus, Deus mesmo. Não perdendo a esperança. Não perdemos a esperança. Se você tem Deus no coração, nada vai te abalar, nada vai te abalar. Eu estava aqui pensando com os meus botões, como a gente sempre diz, a partir do testemunho deste casal, né, dessa mulher que, uma fibra imensa, né, a gente sempre diz assim, aquela mulher de fibra que soube passar por tudo, né, a gente sempre tem um nome bonito chamado resiliência, né, quando a gente tem a capacidade de ir até o fim, lá no fundo do poço, mas não ceder, voltar e retomar a existência. Então eu estava pensando aqui com os meus botões, não é? Quanta coisa, né, difícil na vida dessa mulher, melhor, desse casal, com tanto tempo de casados, vivendo plenamente momentos importantíssimos da vida deles. E o sim que ela disse a Deus foi o sim de fato para que ela pudesse ter a continuidade da sua vida, das suas coisas, superou o câncer, viveu momentos importantíssimos, superou também a perda da filha. Veja só, quando essa mulher disse a Deus assim, sim, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero que o Senhor seja a referência na minha vida. Viu que na reportagem foi dito, olha, aquele companheiro que embarcou lá no início da estação ou da caminhada da vida, se manteve fiel a ela e ela se manteve fiel a ele. E esse companheiro, lógico, o próprio Deus, para dizer para a gente assim, olha, quando ela resolveu dizer sim, será que ela sabia de fato que ela enfrentaria um câncer? Será que ela sabia que ela perderia a filha? Será que ela sabia que tantas outras coisas aconteceriam na vida dela? Não. Mas ela disse sim, no final ela disse, olha, é só Deus mesmo para aguentar. Aguentar não, para nos ajudar, melhor dizendo. Para nos ajudar a aguentar a situação que a gente passa. Eu pergunto para você, como eu fiz essa pergunta para mim quando estava observando e tentando trazer aqui para mim, qual é a força que a pessoa encontra, onde ela encontra essa força para superar tudo isso? Eu pergunto isso para você, no seu sims aí, nesse sim que você teve que dizer na sua vida, você conseguiu ir até o fim dentro de alguns projetos pessoais?
Você conseguiu levar as coisas até o fim? Desanimou em algum momento? Achou que não ia dar certo? Manteve-se fiel a isso que Deus te apresentou como referência? Como é que foi tudo isso? Valeria a pena você pensar, viu? Faça um pouco desse exame, desse encontro entre você e Deus e tente se organizar nisso, no seu pensamento, no seu coração, nas suas preces, na sua oração. O que é que de fato tem te ajudado a perceber que de fato ter dado sim a Deus foi a melhor coisa que você fez? Mesmo sabendo que nem sempre as coisas andariam como você havia imaginado. Se essa mulher, se esse casal tivesse pensado nisso, se eles soubessem, melhor dizendo, que talvez perdessem pessoas ou tivessem que enfrentar momentos tão difíceis, será que eles teriam dito sim? Eu acho que sim, eu acho que teriam dito sim. Sabe por quê? Pelo que eu percebi ali, são pessoas de fibra e que acreditam de fato naquilo que elas são capazes de realizar. Eu sou capaz de levar até o fim o sofrimento. Eu digo, nós somos capazes de levar até o fim, sabendo que contamos com Deus, mas contamos também com a nossa própria força. Porque se você acredita que só Deus pode fazer tudo isso e você não precisa dar um passo, você está dizendo assim, eu sou uma marionete, Deus vai fazendo o que Ele quer de mim. É claro que Ele faz o que Ele quer de mim, mas Ele sabe que eu tenho a capacidade de tomar também na minha mão, nas minhas mãos, as rédeas da minha vida, contando com Ele. Porque se eu estou desempregado, por exemplo, eu vou atrás de um emprego, eu que tenho que ir atrás do emprego. E Deus vai me ajudando, lógico, para abrir as portas, para que eu possa conseguir de fato aquilo que me realiza e que realiza outras pessoas. Se eu vou fazer alguma coisa especial na minha vida, eu tenho que tomar as rédeas disso. O que é que você tem feito nesse sentido? Como é que essas coisas têm surgido para você ou têm sido apresentadas para você? Como que tem funcionado tudo isso? Então pense bastante nisso, viu? Eu acho que é muito importante você saber que o sim que você responde é de fato uma mão de Deus sobre você. E de fato não vai deixar você se esmorecer, melhor dizendo. Não vai deixar você falir e deixar as coisas como se elas não fossem tão importantes. Então pense bastante nisso. O seu sim pode mudar a sua vida, mas você tem que tomar isso como referência também. Combinados assim? Quais são os sims que você tem dito? Então liga para cá, apresente a Deus tudo isso, coloque as suas intenções e a gente vai rezar junto no final do nosso programa, rezando sobre a sua intenção, sobre aquilo que é importante para você, assim como fizeram os nossos irmãos que estão participando e esses que estão aqui, apresentando diante de Deus também as suas preces. Olha a música, que santo é esse? Ou melhor, que imagem é essa que você está vendo aí? Já dá para identificar? Vamos abrir mais um quadrinho ou vamos... Aliás, eu não tenho... abri mais um... agora já foi, né? A Elziara está aqui olhando dizendo, padre, agora não dá mais, né? Não tem como não saber que imagem é essa. Se você não souber, é sinal de que está precisando mais apresentar um pouco diante de Deus as suas orações ao santo certo, ou a imagem da Virgem certa. Que imagem é essa? Ligue para cá, 0800 777 0021. Eu tenho certeza que agora o pessoal vai ligar apresentando aí a sua sugestão, porque olha, melhor do que isso não tem como, não é? Eu gostaria de ler também as intenções. Será que antes do intervalo vamos ler depois? Pode ler? Olha, eu quero apresentar dois nomes aqui, que são os nossos novos sócios, que é a Edilane Teodoro Vitarino, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela tornou-se nova sócia aqui da associação. Então, muito obrigado. A Maria Aparecida Pereira dos Santos, ela é de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, também tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Ela pede oração por ela mesma e pela sua família e pelos seus amigos. Daqui a pouco a gente continua, então, lendo essas outras intenções desses nossos irmãos, porque eles, claro, apresentam diante de Deus toda a sua oração, todos os seus pedidos, e a gente vai rezar junto daqui a pouquinho. Olha, o intervalo é rapidíssimo, você sabe disso, aproveita para ligar dizendo que imagem é essa que nós apresentamos aqui. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta em um instantezinho só. Até lá!